A história da humanidade é repleta de mistérios que desafiam nossa compreensão e nos deixam intrigados com o desconhecido. Apesar dos avanços científicos e tecnológicos, alguns enigmas permanecem sem solução, incitando nossa imaginação e estimulando a busca por respostas. Hoje, vamos conhecer 4 evidências históricas que mexem com o nosso credo e sistema de crenças das sociedades contemporâneas atuais. Número 1, Lovelock, Nevada. Por volta de 1911, 2 mineiros, chamados James Hart e David Pugh, partiram para minerar em uma região de cavernas no deserto de Nevada. Eles não eram necessariamente caçadores de ossos, como os arqueólogos eram chamados naquela época, mas sim escavadores de gano, da Hawaiian Fertilizer Company de São Francisco. O gano, ou simplesmente excrementos de morcego, sempre foi usado como fertilizante e no início do século XX também era usado para produzir pólvora e explosivos, devido à alta concentração de nitrato neste material orgânico. Dessa forma, os 2 mineradores, trabalhando com pá e picareta em uma das cavernas do deserto, se depararam com algo inesperado. Alguns achados pré-históricos e ossos de proporção gigante, que posteriormente foram pesquisados pelo professor Alfred Kroeber, fundador do Departamento de Antropologia da Universidade da Califórnia. Esta descoberta, inesperada, deu origem à primeira expedição arqueológica à caverna Lovelock em 1912, seguida de uma segunda expedição em 1924. Na década de 20, aproximadamente 10.000 espécimes arqueológicas foram descobertos na caverna de Lovelock, incluindo ferramentas, ossos, cestas e armas. De acordo com o relatório, 60 múmias de estatura média foram desenterradas, além de um importante artefato indicado como isca de pato, isso mesmo, relíquias das mais antigas e únicas do mundo com penas ainda presas. E além dessas enormes iscas, foram encontradas sandálias de mais de 15 centímetros de comprimento, instigando os arqueólogos e pesquisadores sobre a estatura daqueles primeiros homens do deserto de Nevada. Além do artefato, uma pedra em forma de rosquinha, com 365 entalhes esculpidos ao longo do lado de fora e 52 entalhes correspondentes no interior, foi escavada, evidenciando a possibilidade deste objeto funcionar como um calendário desses seres ancestrais. Na caverna Lovelock, também foram encontrados grandes crânios e esqueletos humanos, que mediam entre 2,10 e 2,5 metros de altura, o que para o homem antigo teria sido bastante significativo. Isso causou um certo estranhamento nos pesquisadores desses vestígios arqueológicos, e é uma das questões que fomenta o debate entre diferentes linhas da arqueologia e antropologia até os dias atuais, sobre a verdadeira proporção e tamanho dessas pessoas. Outro assunto polêmico sobre os esqueletos escavados é a coloração de seus cabelos, que são recorrentemente citados como cabelos ruivos, indicando um tipo de pessoa e população diferente dos ameríndios daquela região. No entanto, a antropóloga Adriana Meyer afirma que os gigantes são uma farsa inventada para atrair turistas para Nevada e que os esqueletos encontrados eram todos de tamanho normal. Meyer também explica a cor acastanhada do cabelo das múmias, informando que após centenas de anos enterrados em um solo com condições climáticas e químicas particulares, o pigmento presente no cabelo pode ter oxidado e, assim, assumido uma cor marrom avermelhada, fato que pode ser encontrado em muitas múmias em outros lugares do mundo. Portanto, os mais céticos defendem a probabilidade do cabelo ruivo atribuído à cultura Lovelock ter sido originalmente de cor castanha ou preta, como o de outros povos originários daquela região de Nevada. Apesar dessa perspectiva antropológica, muitos grupos étnicos nativos contam histórias sobre a existência de uma raça de seres humanos que eram muito mais altos e mais fortes do que os homens comuns. Esses gigantes são descritos como bravos, bárbaros e até mesmo canibais. As lendas
mencionam frequentemente sua crueldade em relação aos grupos menores, considerados inimigos e presas para aquela sociedade de gigantes. Atualmente, a maioria dos artefatos não humanos desenterrados da caverna de Lovelock podem ser encontrados em museus locais ou no Museu da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Mas esses misteriosos ossos e múmias não são tão fáceis de se encontrar. Alguns acreditam que os próprios artefatos provam que uma cultura avançada realmente antecedeu os índios Paiute, mas sobre a condição e proporção dessas pessoas, a nível de serem realmente gigantes e ou ruivas, essa é uma questão ainda contestada por parte de algumas linhas da arqueologia. Os Paiutes. Os Paiutes, povo indígena que se instalou na região de Nevada há milhares de anos, tem uma lenda notável sobre essa raça de gigantes ruivos chamada CTK, e que pode assegurar a versão sobre a existência de fato dessa sociedade ancestral de proporções colossais. Os antepassados dos Paiutes os descreveram como canibais selvagens e inóspitos. Na linguagem dos Paiutes, CTK significa literalmente comedores. A lenda deste povo diz que os gigantes vieram de uma ilha distante, atravessando o oceano em jangadas construídas usando plantas fibrosas. Sarah Winnemucca Hopkins, filha de uma liderança indígena Paiute, documentou a história em seu livro A Vida entre os Paiutes, Seus Erros e Reivindicações, que foi publicado em 1882. Segundo esta narrativa, apesar do número modesto a nível populacional, os CTK constituíam uma grave ameaça para os Paiutes, que estavam apenas começando a se estabelecer na área. Em seu livro, Sarah Winnemucca explica que depois que seu povo exterminou todos os CTK, as outras tribos ao redor começaram a chamar os Paiute de Sai-do-Kará, que significa conquistador, e também um termo usado para o inimigo. O povo Paiute, segundo os relatos da escritora indígena, sempre relatou a existência de uma tribo de cabelos ruivos e proporção colossal que foi exterminada pelos seus ancestrais em uma emboscada na caverna, conhecida atualmente como Lovelock. Sarah informou em seu livro que detinha um pouco desse cabelo ruivo, como uma herança que foi passada de geração em geração entre sua família, e relatou inclusive que possuía um vestido tecido com fios daquele cabelo ruivo considerado um vestido de luto, e artefato apenas do seu clã familiar. Algumas fontes dizem que Sarah utilizou a roupa em uma cerimônia, na época em que escreveu o livro. Uma outra evidência que permanece no local da caverna até hoje é uma cópia gigante de uma mão, embutida em uma rocha dentro da caverna Lovelock. De acordo com um artigo de 1931 publicado no Nevada Review Minor, 2 esqueletos gigantes foram encontrados e enterrados em uma cama seca perto da caverna Lovelock. Os restos recuperados mediam 3 metros de altura e eram mumificados de forma semelhante à empregada pelos antigos egípcios. Número 2. O osso de Ishango. Na República Democrática do Congo, foi descoberto um enigmático artefato antigo, que tem intrigado historiadores e matemáticos há décadas. Conhecido como o osso de Ishango, esse fóssil foi descoberto no assentamento de pescadores de Ishango e foi considerado como uma possível ferramenta óssea com a função de dispositivo matemático datado do período Paleolítico Superior. O antropólogo Caleb Everett sugere que o osso pode ter sido usado para contagem, multiplicação e como tabela de referência numérica, ao passo que o arqueólogo Alexander Marshak propôs que os símbolos grafados no osso representariam um calendário lunar de 6 meses. O local da descoberta, Ishango, fica próximo da fronteira do Congo com Uganda, onde o arqueólogo e geólogo belga Jean de Renslin fazia escavações na década de 1950. Neste período, ele pesquisava um assentamento pré-histórico de pescadores e coletores que havia sido destruído por uma erupção vulcânica, quando encontrou restos humanos de outros animais, além de ferramentas de pedra, pontas de arpão e o famoso osso de Ishango. Toda a superfície do osso é coberta por 168 traços entalhados finos, reunidos em 16 grupos e dispostos em 3 colunas.
A coluna central possui uma sequência de 3, 6, 4, 8, 10, 5, 5 e 7 traços, totalizando 48. A coluna esquerda possui uma sequência de 11, 13, 17 e 19 traços, totalizando 60 traços. E a coluna direita possui uma sequência de 11, 21, 19 e 9 traços, totalizando 60 traços. Quem visita o Museu Belga de Ciências Naturais em Bruxelas, talvez ache estranho que, em meio a esqueletos de dinossauros e réplicas de hominídeos, tem uma vitrine especial para este pedaço de osso petrificado, de aproximadamente 10 centímetros de comprimento. Feito de osso de babuíno, com um pedaço de quartzo embutido em uma extremidade, o osso de Ishango foi encontrado no então Congo belga, atual República Democrática do Congo. O significado e o objetivo dos entalhes do osso de Ishango não são claros. A hipótese mais difundida é que o osso foi usado como uma espécie de régua de cálculo para uma contagem primitiva. A coluna central parece seguir um padrão matemático. Começa com 3 traços e depois seu duplo, 6. Seguem 4 traços e seu duplo, 8. Seguem 10 traços e suas duas metades, 5 e 5. Não se trata, portanto, de uma simples decoração ou traços arbitrários, mas de um indício de cálculos de multiplicação e divisão por 2. O osso de Ishango surpreendeu o mundo científico que não presumia a existência do conceito abstrato de número antes do Neolítico. Ele sugere que os primórdios da contagem e de uma lógica matemática estariam entre os caçadores-coletores paleolíticos da África, milhares de anos antes da sedentarização neolítica e das civilizações da Mesopotâmia e do Egito. Jefferson Santos, pesquisador e etnomatemático em matemática africana, lembra que a contagem sugerida do osso de Ishango pode ter influenciado os sistemas de numeração 10, 12 e 60 em civilizações do Oriente Médio e do Egito. O objeto famoso ressalta a precocidade do gênio matemático e científico africano e, acima de tudo, permite estabelecer que serviu a toda a humanidade ao guiar o primeiro Homo sapiens sapiens em âmbito matemático. O artefato pôde contribuir na criação de grande civilização de Cama, com o berço dos enigmas e os pigmeus da África Negra, que se originou no Vale do Omo, o berço Atlante de Núbia e o berço dos mistérios egípcio-núbios do Vale do Nilo, ao qual é razoável adicionar o berço negro fenício da Mesopotâmia. Número 3, a Pedra Negra de Meca. A Kaaba é considerada pelos muçulmanos como a Casa de Deus, e é o local para onde os muçulmanos de todo o mundo se voltam durante as orações diárias. A peregrinação anual a Meca, conhecida como Hajj, é um dos 5 pilares do Islã e é obrigatória para todos os muçulmanos que têm a capacidade física e financeira de realizá-la. A origem da Kaaba é cercada por mistérios e lendas, e é difícil determinar com precisão quando foi construída pela primeira vez. A tradição islâmica afirma que a Kaaba foi originalmente construída por Abrão e seu filho Ismael como um local de adoração monoteísta. Ao longo dos séculos, a estrutura passou por várias reconstruções e modificações. A história e os rituais associados à Kaaba desempenham um papel significativo na fé islâmica, simbolizando a unidade dos muçulmanos e sua submissão a Deus. Hajar al-Aswad, ou a Pedra Negra, que está localizada a sudeste da Kaaba, é considerada especial e é reverenciada pelos muçulmanos e peregrinos que viajam até Meca. Acredita-se que ela tinha sido enviada do céu como uma pedra branca, mas se tornou negra devido aos pecados da humanidade. Durante o Hajj, os peregrinos tentam beijar ou tocar a Pedra Negra como parte do ritual de circunvalação da Kaaba. Quando o peregrino termina de dar as voltas no Hajj, eles devem parar diante da pedra e beijá-la ou, no mínimo, saudá-la caso não consigam chegar perto dela, dizendo Bismillah, Allahu Akbar. Diante da Pedra Negra, o peregrino testemunha a unicidade de Deus, um dos preceitos mais importantes do Islã. Há também narrativas de que a pedra foi trazida com a expulsão de Adão do paraíso e colocada onde está,
e que ficou negra devido aos pecados dos seres humanos. A pedra não é adorada pelos muçulmanos, mas é uma relíquia sagrada, que lembra uma aliança da humanidade simbolizada em uma pedra trazida do céu e que, segundo a tradição, remonta aos tempos de Adão e Eva e estabelece um pacto de lembrança do Criador e do outro mundo de onde a pedra veio. Para os milhões, se não bilhões de muçulmanos que fizeram sua peregrinação à Cabala, não há dúvida de que a Pedra Negra tenha um poder inexorável, que parece atraí-los para sua órbita. Porém, de acordo com alguns especialistas, isso se dá porque a Pedra Negra não é deste mundo. Se pensarmos em termos científicos, a Pedra Negra poderia ser um meteorito que, ao cair na Terra, foi testemunhado pela visão dos ancestrais que viveram entre Maomé. Segundo a tradição islamita, Kaaba é o único local da Terra tocado pelas forças celestes. Maomé, fundador da religião islâmica, também nasceu e foi enterrado em Meca, situada na Arábia Saudita. A cidade, desde seus primórdios, já era um importante ponto de parada de caravanas e centro comercial, até mesmo antes do nascimento do profeta Maomé. No entanto, os maometanos, também chamados de muçulmanos, hoje, cerca de 1,2 bilhão de pessoas espalhadas pelo mundo converteram-na em sua capital. Sabe-se que a Pedra Negra, assim como a própria Kaaba, consiste em um símbolo e templo sagrado, desde os tempos pré-islâmicos. De acordo com Helmi Nars, professor em línguas orientais da USP, pelos preceitos da religião, todo fiel tem um dever de visitar a cidade ao menos uma vez antes de morrer. E, além disso, onde quer que esteja, tem que rezar 5 vezes por dia, voltado para Meca e a Pedra Negra. Acredita-se que tenha sido próprio Maomé quem a colocou em seu local atual, onde permanece desde o início do século VII. Número 4. Répteis voadores nos Estados Unidos. Para quem gosta de assuntos sobrenaturais ou misteriosos, a chamada criptozoologia, que é o estudo de animais lendários, mitológicos ou hipotéticos, costuma ser recheada de histórias interessantes. Os répteis voadores, conhecidos como pterossauros, teriam vivido durante o período Mesozoico, entre 251 milhões e 65,5 milhões de anos atrás, antes do surgimento dos dinossauros. Fósseis desses animais já foram encontrados até no Brasil, na região de Araripe, lá no Ceará. Porém, fotografias de alguns homens segurando uma espécie muito similar ao réptil voador trouxeram evidências de que, no Velho Oeste dos Estados Unidos, possa ter aparecido uma ave colossal sobre a cabeça dos homens, que posteriormente abateram e registraram o animal. O escritor e criptozoologista americano Jonathan Whitcomb analisou uma dessas imagens, que se trata de uma foto supostamente tirada em 1864, durante a Guerra Civil Americana, próxima à cidade de Vicksburg, e que mostra 6 soldados que pousaram ao lado de um pterossauro abatido. O pesquisador chegou à conclusão de que a fotografia teria 30% de chance de ser real. Ele é o mais famoso estudioso de supostos pterossauros modernos e acredita que, apesar de céticos dizerem que se trata de uma fotografia manipulada por computador, é possível que a imagem seja autêntica. Antes que as aves e os mamíferos ganhassem os céus, havia os pioneiros vertebrados do ar, os pterossauros. Essas estranhas e fascinantes criaturas aladas estão tão associadas ao reinado dos dinossauros que muitos pensam que elas também pertencem ao mesmo grupo. Mas, na verdade, os pterossauros evoluíram paralelamente. O pterodáctilo foi o primeiro do grupo a ser descrito e identificado como um réptil voador, o que o tornou muito famoso apesar de seu tamanho relativamente modesto. Ele tinha uma cauda curta e um pescoço comprido, o que fez dele uma criatura voadora muito competente. De acordo com Márcio do Nascimento Santana, historiador com formação em arqueologia, a região árida do deserto do Arizona, com suas imponentes montanhas, oferecem grandes planícies, água e alimento, formando um habitat perfeito para o pterodátilo sobreviver e prosperar. A existência desse animal magnífico é facilmente percebida nas pinturas rupestres das tribos indígenas feitas nas rochas e nas histórias que ecoam através do tempo
ao seu respeito. Muitos criptologistas acreditam que se realmente esse réptil voador existiu no Velho Oeste, a família deste animal poderia ter definitivamente sido extinta em meados da década de 1930, quando a colonização e a industrialização daquela área se tornaram mais acirradas. Mas a pergunta que fica é: e a foto? Muitos afirmam que ela realmente existiu e que apenas meras cópias conseguiram sobreviver ao tempo e à história. E aí, o que é que vocês acharam dessas histórias, dessas criaturas incríveis? Comenta aí pra gente. Existiram mesmo? Ou é tudo ficção?